Uma meditação na Palavra de Deus, e eu selecionei para vocês alguns textos que fazem referência a momentos de oração e orações do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que tudo, nós precisamos, no meio dessa calamidade, dessa crise mundial, orar. Nós precisamos e devemos orar. E a oração é uma bênção que Deus nos concedeu. A oração é um privilégio nosso de poder expressar para Deus o que nós temos no nosso coração. Desde as nossas dúvidas até a nossa expressão de gratidão, como nós veremos a seguir, que foi o que Jesus também fez. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 3, verso 21. Lucas, capítulo 3, verso 21. Você que está com a sua Bíblia ou com o seu smartphone, me acompanhe. Lucas 3, 21 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então essa experiência de oração de Jesus está vinculada com o fortalecimento espiritual. Jesus orou e foi plenificado do Espírito Santo. Nós devemos orar com este objetivo. Nós devemos ter essa intenção na nossa oração. Pedir para que Deus nos plenifique com a sua presença, como aconteceu com Jesus. O segundo texto está lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 3. Evangelho de João, capítulo 6, verso 3, que diz assim: seguia Jesus, numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Se no primeiro momento Jesus ora em busca de fortalecimento espiritual, agora nós observamos Jesus orando e dando graças pelo provimento. Havia uma grande multidão, não havia recursos humanos suficientes, mas Deus proveu o mantimento para aqueles aproximadamente 5.000 homens. Então nós devemos também, dia após dia, buscar o nosso Deus em oração para agradecê-lo pelo provimento. O Senhor tem provido os recursos materiais para a nossa vida. O Senhor tem nos alimentado. O Senhor tem nos fortalecido também fisicamente. Se naquele primeiro momento, lá em Lucas capítulo 3, 21,
há um fortalecimento espiritual. Nós vemos aqui que Deus também cuida do nosso corpo. Deus se preocupa com essa parte material da nossa vida. Oremos nesse sentido. Lá em Mateus capítulo 9, nós temos mais uma experiência de oração de nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, a partir do verso 38, que diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então Deus, Ele tem uma preocupação com a nossa vida toda, nossa vida interior, a nossa vida espiritual, a nossa vida exterior, a nossa vida física, mas Deus também está preocupado com o projeto dele. Deus está interessado em fazer uma obra aqui neste mundo. E por isso Ele nos ensina a orar, rogando para que sejam providos os recursos em pessoas que se apresentem para fazer a obra de Deus. Essa deve ser uma preocupação nossa. Numa igreja, por exemplo, local, nós precisamos de pessoas para evangelizar, nós precisamos de pessoas para interceder, nós precisamos de pessoas para louvar, nós precisamos de pessoas para visitar, nós precisamos de pessoas para sustentar materialmente a obra, nós precisamos de pessoas que cuidem das instalações onde a igreja se reúne. Assim, há inúmeras atividades da igreja que precisam de pessoas. E essas pessoas são providas por Deus. E nós devemos, ao exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, rogar para que o Senhor envie esses trabalhadores na sua obra. É mais um objetivo. Por enquanto a gente está vendo aí que a oração tem extrapolado muito além daquilo que faz parte dos nossos objetivos de oração. Geralmente a gente ora apenas com preocupações temporais, de questões passageiras, relacionadas com a nossa vida secular. Mas nós já vimos aqui nesses 3 textos que Jesus nos ensina a orar, nos dá um exemplo de oração, onde outras questões muito importantes e significativas são contempladas. É o que nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 18. Abra comigo o texto de Lucas, capítulo 18. Você vai ver comigo também uma outra experiência de oração de nosso Senhor Jesus. Lucas, capítulo 18, verso 1 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Pois bem, meus amados, Jesus está nos ensinando aqui que a oração deve fazer parte do nosso dia, de todo dia, do dia todo, de todos os momentos da nossa vida. Nós temos de orar a partir do momento que acordamos e vamos orando e falando com Deus até o momento de dormirmos. Nós devemos passar um dia de oração, o dia seguinte de oração, a semana de oração, meses e anos de vida de oração. A oração tem de ser persistente, a oração tem de ser contínua. A oração é um pacto de comunhão, a oração é uma experiência de unidade com Deus.
E Jesus está nos dizendo que, com este exemplo, com essa parábola, que Deus está atento, sim. Que Deus está interessado no que nós temos para dizer a Ele. Diz o texto aqui, ó, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Então, que seja a nossa oração, essa oração ao exemplo, ou do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ainda Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Acompanhe comigo a leitura desse texto do Evangelho. Mateus capítulo 26, o verso 36 em diante diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A oração, então, meus queridos, é a grande experiência da nossa vida que nos capacita para obedecer a Deus. Vou contextualizar aqui o texto. Jesus está prestes a ser preso pelos guardas do Sinédrio. Ele vai ser julgado, ele vai ser maltratado, espancado, escarnecido, ele vai ser condenado e vai ser levado ao Gólgota para morrer numa cruz. Jesus está no momento decisivo do seu ministério. E ele diz aqui no Getsêmani que há uma certa resistência para seguir esse caminho do propósito do Pai Celeste. O que Jesus então vai fazer? Ele vai orar, ele vai conversar com o Pai. Ele vai abrir o coração com toda a sinceridade. A oração tem que ser experiência de sinceridade absoluta. Na oração não pode haver nenhuma mentira, nenhuma coisa encoberta, nenhum engano, nenhuma simulação. Na oração, o seu coração tem que se apresentar a Deus de forma absolutamente transparente. Você deve buscar a Deus em oração para ser capacitado a obedecer. Jesus entrou no jardim pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, me livra do Gólgota, me livra do Monte da Caveira, me livra da crucificação. Mas, no fim do episódio do Getsêmani, é ele quem chama os seus discípulos: vamos, levantem-se, porque o traidor se aproxima. E ele estava absolutamente preparado para cumprir o propósito do Pai Celeste. Porque ele orou. E na oração, nós então somos capacitados para a obediência. Então eu quero resumir aqui, rapidamente, o que nós aprendemos com as orações de Jesus. Lá em Lucas 3:21, aprendemos que na oração nós nos fortalecemos espiritualmente. Em João capítulo 6, verso 3, na oração nós nos preparamos para as lutas, para as batalhas. Em Mateus 9:38, na oração nós encontramos a provisão dos recursos que nós precisamos. Na oração, também lá em Lucas 18:1, nós temos a experiência de unidade absoluta, de comunhão profunda com Deus. A oração é a experiência de dia, de noite e de todos os dias. E em Mateus aqui 26:36, nós encontramos a oração como instrumento de capacitação para obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade. Querido irmão, querida irmã,
oremos. Busquemos a presença de Deus em oração, a todo momento, em qualquer situação. Se há uma luta, pedindo para que Deus nos fortaleça e nos oriente. Se há uma dádiva, oramos agradecendo. E o que não faltam são dádivas de Deus. E a maior delas, a salvação que o Senhor concedeu à sua vida para poder ter comunhão com Ele. A salvação que faz com que você saiba e tenha a certeza que você é mais do que vencedor no amor de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nessa hora nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque nos destes a dádiva da oração, a bênção de poder falar contigo. Nos destes esse benefício inominável de poder lançar aos teus pés tudo o que temos, tudo o que somos. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, Senhor, por estar atento ao que temos a te dizer, Senhor. Obrigado por se importar com os nossos pensamentos e sentimentos. Obrigado, Pai, por nos tolerar, apesar das nossas confusões, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Obrigado, Senhor, por nos acolher nos teus braços. Obrigado, Senhor, por revelar o teu amor em Cristo Jesus. E nessa hora, Pai, nós queremos te pedir de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão esteja estendida para todos os nossos amados e amadas que nos acompanham nessa oração, nesse momento. Que todos esses irmãos e irmãs sejam inundados da tua graça, plenificados com a ação poderosa do teu Espírito Santo. Sejam renovados na fé nessa hora. Sim, Senhor, aumenta a fé destes irmãos, sustenta a fé desses irmãos, que nesses dias difíceis, que no meio dessa calamidade, Pai, nós todos possamos sair mais fortes espiritualmente, mais apegados ao Senhor, mais dependentes do teu mover, mais envolvidos com a tua palavra e mais consagrados na tua obra, Senhor. Abençoa a família deste irmão, desta irmã, que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Estende a tua mão para esta casa, para este lar, suprindo todas as necessidades. E alivia, Pai, a alma e o coração de todos estes, ó Pai. De uma forma especial agora, Pai. Eu quero pedir a tua bênção para o Eduardo, o nosso querido irmão Eduardo, que está hospitalizado, atingido por esse terrível vírus, tratando lá naquela UTI. Seja para ele, Pai, o médico dos médicos. Cura, Senhor. Restaura o corpo, o físico e a alma do nosso irmão Eduardo. E abençoa juntamente com ele a nossa querida Priscila. E faz, Senhor, com que nós, logo, em breve tempo, estejamos todos reunidos de novo aqui no templo da nossa igreja, para exaltar o teu nome. E agora, com muito mais alegria, com muito mais fervor, com muito mais entusiasmo, nós queremos te louvar, nós queremos te servir. Ajuda-nos, ó Senhor. Estende a tua mão para nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te suplicamos essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.